amigos, né, Uhum. que trabalham sozinho, às vezes com mais um colaborador consegue, mas dependendo do para onde vai, né, e para onde você quer levar você depende de mão Di de obra. Fica difícil, né, Fica fica mais difícil difícil. você não, às vezes, dar o próximo passo, porque você fica nessa É é, exatamente o que eu penso da mesma forma. O crescimento ele requer esforços, né, sim, e eu sozinho, eu não vou conseguir ir pra lugar nenhum, né. Quando você tem uma equipe, sim. né, se o próprio Jesus, ele sendo o salvador do mundo, Uhum. né, ele montou uma equipe, Chamou 12, É. chamou 12, vamos Os começar improva pelos dos 12, os 12 tinha improváveis. dos 12 tinha 3 que eram os mais chegados, entendeu? ainda tinha um que era Lázaro, que era fora ali do dos 12, que É. era um amigo que era para conversar sobre outras coisas. E pronto, Já tinha um pra puxar o tapete. já tinha um pra puxar o tapete, então Exatamente, então então é isso, então, tipo assim, é sobre eu lembro que de uma situação que aconteceu sobre equipe, que eu estava muito cansado e eu estava no carro, estava conversando com um cunhado meu, eu falei: "Cara, olha, tô chegando no meu objetivo, vou conseguir", tinha um funcionário que eu confiava muito, começou do zero, aprendeu, nas palavras mais simples já estava voando, sabe aquele funcionário que já tá voando? E ele entrou, incrível que ele entrou e falou assim: "Cara, eu não quero fazer polimento, eu não quero ser um profissional dessa área, eu não quero", mas ele não querendo ficou muito bom. E aí eis os acidentes de percurso, tem acidente que ocorre no trabalho, como qualquer empreendedor, qualquer segmento. Só que tem acidentes que envolvem confiança, e aí Complicado. complica, entende? esse é um problema. Isso aí é E aí, eu acho que eu fiquei muito mais chateado que ele, quando eu precisei dispensar. Eu fiquei muito mais chateado, porque ele fazia parte de um projeto meu, ele fazia parte de um projeto que seria bom pra mim, pra empresa e pra ele. E sabe o que que é o mais chato? Falando ainda sobre, funcionários, sobre equipe, que eu aprendi que, a gente não pode contar o projeto, entende? Você imagina se Deus, né, falar pra você o projeto dele sobre você. Cara, você não vai dormir mais, você vai meter o pé pelas mãos. Exatamente. Então isso já é uma lição pra gente que tá na frente do negócio, eu penso assim, tá? Eh, a gente que tá na frente do negócio, a gente tem que observar atento ali o movimento do funcionário e falar: "Olha, ele tá indo, ele tá", né? Uhum. E até que chega o dia que você fala: "Hoje é o dia, ó, fulano, vem cá. A partir de hoje você não faz mais isso, a partir de hoje você é responsável. Você vai ser responsável por tal setor, você vai ser responsável por essa unidade". E aí você já começa a ampliar, você Sim. começa a escalar a coisa, né. Quem que não quer escalar? Só que, a gente percebe que pra escalar, a dificuldade não é o conhecimento técnico, a dificuldade não ter clientes, não é. Hoje o que segura todos os empreendedores é a mão de obra. Porque o cliente interno, né, no caso o funcionário, ele acaba não comprando a sua ideia. E você explica, você desenha, você senta, você conversa: "Cara, olha, é o seguinte, ó, aprende direitinho, porque se eu crescer, se a empresa crescer, explodir, estourar, quem que vai ser o meu gerente? Quem que vai ser o responsável por essa unidade? De repente, eu vou sim. pra uma segunda unidade, pra uma terceira unidade, quem que não quer?". Entende? Mas é necessário você colocar na cabeça da pessoa que é como uma semente. Você chupa uma laranja, tem uma semente ali, aí você vai ter que tratar aquela semente pra depois jogar ela na terra. Jogou na terra, tem um processo de irrigar ali, Uhum. de crescimento e depois de muito tempo que vai ter um fruto. Sim. Entende? E aí tem essa questão, igual você falou, que, do botão lá, não quer mais É. esperar. Não E dá. às vezes por R$ 100 de diferente do salário, ele fala: "Ó, tchau", por R$ 100, entende? E o processo acaba ficando ruim não só pra empresa, mas para o pessoal, para o profissional da pessoa também. Sim. Porque fica uma pessoa perdida. E se é realmente o sonho dela, o resultado vai ficar muito mais tardio, vocês concordam? Claro. Vai ficar muito mais tardio, porque ela vai ficar mudando, mudando, mudando e a não aceitação de um processo, digamos, desde a lagarta, no casulo até a borboleta, Uhum. ela requer né, um tempo que é a própria natureza exige, Sim. né. E isso para o profissional. Eu comecei ó, pra você ter uma ideia, eh, eu lembro que quando eu trabalhava CLT, eu ganhava isso aqui, ó. Eu estava pra casar, cara. Dívida até o pescoço, eu ganhando pouquinho, todo o salário que eu ganhava eu deixava na mesa pra ajudar. Eu vim de uma família muito pobre, enfim, mas muito trabalhadora, muito honesta. Uhum. E, eu lembro que sabe o que eu fazia? Eu chegava nos finais de semana, todos esses prédios que vocês estão vendo aqui, a maioria deles não tinham. Então os corretores, a maioria deles na época, os que eu conhecia andava de carrão, BMW e tal. Então eu passava: "Ó, eu faço lavagem detalhada. Ó, eu faço higienização". Sabe por quantos que eu fazia um carro completo? Por R$ 80, irmão.
R$ 80. Eu pegava o carro. Eu lembro que às vezes eu saía de lá do Parque Viana, a pé. Eu ia até o 18 do Forte, onde tinha plantão sério. Tinha plantão lá dos caras, dos corretores. E aí, tinha um lá que ele já tinha o meu contato direto. Falava assim, Felipe, eu tô aqui com o meu carro parado e tal. Você consegue fazer um serviço pra mim? Então, eu vou estar aqui nesse plantão, moro aqui perto e tal. Então, eu consigo deixar esse carro pra você 2 dias. Não, beleza. Então, tô indo aí pegar. É o mesmo valor, R$ 80? Sim, R$ 80. Pra eu economizar, o que eu fazia? Eu ia andando, cara. Aí eu pegava o carro do cara, vinha Nossa, não. dirigindo. É pernada, É hein? pernada. Nossa, Mas o que caminhada. isso construiu em mim? Construiu profissionalismo, construiu paciência, construiu resiliência. Entende? Sim. Hoje eu dou valor no meu trabalho, não pelo dinheiro, mas pelo profissional que eu me tornei. Entende? Então, eu não tô dizendo sobre valor, dinheiro, moeda, não. Qual é o meu valor hoje, diante da história que eu passei há 10 anos atrás? Uhum. Há 11 anos atrás, Sim. que eu tinha que fazer isso, por necessidade. Eu tinha conhecimento pra falar, não, eu vou fazer um polimento no seu carro, eu vou cobrar no mínimo aí, na época, R$ 300, R$ 400. Entende? Sim. Não, eu falava, não, eu vou desmontar seu carro, eu vou higienizar por dentro, eu vou lavar motor, cara. Eu não tinha elevador, eu não tinha Se macaco, virava. eu me virava. E sabe o que era o mais gratificante? Que, às vezes, o cara nem pagava ali na hora. Ele já falava, cara, ficou sensacional. Já tava pago pra mim. Entende? Porque na minha cabeça, eu acertei o processo. Entende? Então, eu digo o seguinte, né? Pra quem quer trabalhar comigo, não por via de regra, não se espere em mim, Sim. mas vai pelo caminho, pelo ciclo da vida. A criança não nasce falando, não nasce andando, não nasce. Primeiro você precisa aprender. Eu, nesse universo, né, automotivo, né, que tem a mecânica, tem a funilaria, eu escolhi a estética, por quê? Porque é o brilho dos meus olhos. É a cereja do bolo. É onde o cliente, ele chega chorar. Já aconteceu. De o cliente pegar e, cara, não acredito, é o meu carro. Então isso vale mais do que dinheiro pra mim. Uhum. Entende? Porque é um processo, não é sobre carros, é sobre pessoas, é sobre Sim. história. Entende? Então, às vezes a pessoa tá tão ali, né? O funcionário, o colaborador, o auxiliar, sei lá quem seja ali, o freelance, tá tão focado. Não, eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Cara, dinheiro hoje você ganha, amanhã já foi. E o processo? E você sentar numa mesa como essa, trocar uma ideia legal, falar, cara, eu vivi isso, eu vivi uma dificuldade, mas me fez crescer Sim. como profissional, me fez crescer como pessoa, me fez entender o outro lado, né? A história da outra pessoa, Sim. entende? E esses clientes que eu construí ao longo da vida, ao longo dessa minha estadia aqui em Barueri, eles são meus clientes até hoje.